Olá, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou dar dicas sobre como costurar e como lidar com o excesso nas pences. Então, se você tem alguma dúvida aí sobre como costurar as pences, esse tutorial vai poder te ajudar. Se você gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal do Algodão no YouTube. É só clicar nesse botão que eu vou deixar aqui no vídeo. Vamos lá? Cortei um corpinho, só metade, com uma pence de busto mais fina pra gente costurar normalmente e uma pence de cintura mais grossa pra gente mais larga, né, com mais excesso de tecido aqui, pra gente ver como que a gente pode lidar com esse excesso aqui. Então, eu vou mostrar como costurar e como fazer para que o tecido não fique grosso, tá? Seguinte, é sempre interessante quando eu faço a pence, pode ser no tecido comum, você pode marcar com uma caneta que sai ou com giz, ou se for num tecido mais fino, você pode alinhavar o lugar das pences. Então, alinhavar é muito importante em rendas, por exemplo, que eu alinhavo tanto as pernas aqui da pence, quanto, o que eu tô querendo falar, o meio. Então, por exemplo, essa pence tem 2,5, eu vou marcar a metade aqui, 1,25, e vou ligar no vértice dela. Esse meio vai ser minha referência para costurar a pence. Eu vou usar o meio como referência de dobra. Pence se chama pence ou pinça porque a gente pinça para cima. Vou fazer a pinçada aqui, ó, para cima nessa linha pontilhada. Vou sempre colocar um alfinete no vértice. E aqui no início. Se a dobra estiver certinha, coloquei o alfinete aqui, vai bater certinho com a outra perna. E aí, eu gosto de colocar mais alfinetes. E de acordo com o tecido, eu gosto de alinhavar, tá? Como aqui a gente está fazendo uma tela de americano cru, eu vou tirar os alfinetes à medida que eu vou costurar pra gente ver. Tem gente que gosta de costurar começando do vértice e tem pessoas que preferem começar da parte mais grossa. É importante você testar e ver qual que você prefere. Também existem tecidos que eu prefiro começar da parte mais grossa, como tecidos finos, porque se você começar muito do vértice pode embolar. Tecidos mais grossos, como o algodão, você pode testar se prefere começar do vértice. Eu vou fazer cada pence de um jeito, tá? Porque muitas vezes essa partezinha da máquina aqui, ela pode, se o tecido for muito fino, esse buraquinho que fica aqui, se você começar do inicinho, ele pode entrar aqui dentro e acabar embolando um tanto de linha. Então depende. Eu vou começar daqui. Eu coloquei o alfinete exatamente no vértice e vou começar bem no encontro da dobra dos tecidos aqui. Eu já vou direcionar o tecido um pouco na diagonal para que a costura saia exatamente reta aqui. Você pode direcionar no sentido da sua linha. No início, eu não gosto de dar retrocesso. Eu gosto de deixar uma linha maior para eu dar nó. Sempre costuro fechando a margem de costura. Aqui posso dar um retrocesso. A pence está costurada. Aqui tá a linha maior que eu deixei no início dela. Vou pegar as duas linhas, a da agulha e a da bobina, e vou dar
um nozinho mesmo. Posso dar vários nozinhos para ficar bem firme. Depois eu corto. E assim que fica. Aqui, ó, as pences têm a função de fazer a curva do corpo. Você pode ver que uma parte aqui já mostra que tem um volume aqui, que é o volume do busto. Quando eu fizer a outra pence, isso vai ficar mais claro. Ela ficou assim. Eu tenho um curso online que se chama Como Modelar e Confeccionar Saias, que tem uma parte que eu só falo de pences e de design de pences. Porque aqui eu fiz uma pence normal, uma pence de busto e uma pence de cintura. Mas você pode usar a pence para dar um toque de criatividade e de design à sua peça. Por exemplo, fazer pences assimétricas, pence na diagonal, transferir a pence para a pala, transferir a pence para o recorte. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, a pence da saia, ela faz a curva entre a cintura e quadril, ela adapta o tecido ao corpo. Se você quer se aprofundar nisso, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer melhor sobre o curso. Agora nós vamos fazer essa pence maior aqui da cintura. Eu vou fazer como eu fiz a primeira, vou marcar o meio. E eu vou costurar, agora eu vou começar daqui. Você pode treinar das duas maneiras para testar. É como se você estivesse querendo mesmo sair do tecido. Você não pode parar antes do tecido terminar e tirar a agulha, porque senão vai ficar um bico nessa pence. Você tem que finalizar como se estivesse saindo do tecido mesmo. Deixa uma linha grande para dar o nozinho. Muitas pessoas me perguntam para que servem as pences. Esse tecido aqui estava todo encostado aqui na mesa, agora ele não tá mais. Se eu virar aqui e fizer o volume, ó, olha como é que ele já dá o volume aqui do busto, ó, que ele já ficou com esse volume. Então a pence serve para adaptar o tecido plano às curvas do corpo. Se você achar que você tem uma pence com excesso de tecido, eu fiz essa, por exemplo, nem ficou tão grande, mas ficou maior. Você tem duas opções. Se você não quiser cortar o excesso, ou ela não tiver tão grande assim, só igual a minha, ó, que tem uns 5 centímetros e pouco, você pode abri-la assim, ó. Vou passar aqui para vocês verem. A minha caneta vai sair, porque essa caneta sai. Então, você pode dividir o excesso. Fica excesso para cá e excesso para cá. Ou você pode passar normalmente e cortar o excesso. Vou mostrar. Voltei a pence, passei normalmente como ela estava. Vou marcar 1 centímetro de costura a partir da linha que eu marquei. 1 hora não vai dar mais esse 1 centímetro e eu vou ter que deixar isso aqui como pence mesmo. E essa parte eu vou cortar.
aquele excesso todo da pence ficou menor. Aqui eu posso passar um overlock ou um zigue-zague. Outra opção, se o seu tecido não desfia muito, ou se você tem um forro também, você fez o recorte e faz aquela divisão que eu fiz anteriormente, abrindo no ferro. Fica ainda mais fino. Se o seu tecido for grosso, pode ser uma opção. Teve uma vez que eu trabalhei com uma lã, que eu fiz as pences assim, e aí ainda dei uns pontinhos, como era lã, não ia aparecer do outro lado, dei uns pontinhos pegando só no avesso para prender e deixar bem abertinha. Então eu passei com a margem aberta e passei igual eu passei aquela que eu dividi o valor da pence. Então você pode trabalhar com ele dobrado, overlock ou zigue-zague, ou abrir no ferro como eu abri. Passei aqui o overlock, que é aquela opção que eu falei, até aqui onde tinha o corte. Aqui provavelmente vai costurar com outra coisa, vai ter um acabamento. E aqui você também pode dar um nó. Um nozinho para cortar. Mesmo para terminar com zigue-zague e overlock, para deixar a costurinha plana, eu gosto de abrir no ferro daquele jeito antes, mesmo que eu for fechar depois. E aí fica o resultado. Então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, deixe aqui embaixo do vídeo. Um abraço e até a próxima!